Jesus, meu amor é maior. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés distante, a ela boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés distante, a ela boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés distante, a ela boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés distante, a ela boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós te louvamos, Deus. Nós queremos a melhor parte, Pai. Nós não queremos o ativismo, nós não queremos, Pai, fazer tanto, Senhor, sem que o Senhor deseja que nós façamos. Nós queremos, Pai, nós estar aos teus pés, para que nós tenhamos o que dar, Pai. Nós precisamos estar aos teus pés. Nós precisamos escolher a melhor parte, escolher, Pai, ali derramar, Senhor, o óleo precioso, junto aos teus pés, enxugar os nossos cabelos, Pai, em situação e em posição de humildade, prostrado, Pai, diante dos teus pés. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa história, Deus. Abençoa, Pai, os dilemas e os problemas, Pai, que cada um de nós temos e precisamos enfrentar. Contigo, Pai, as coisas são melhores, não que são mais fáceis, mas contigo, Pai, as coisas são melhores. O Senhor, o Teu Espírito Santo, é o Consolador, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos dá calmaria no meio do mar revolto. E é isso que nós te pedimos, Pai. Se nós estivermos passando por um mar revolto, por uma tempestade, nós queremos olhar e ver o Senhor caminhando no meio dessa tempestade, vindo até nós, chamando o nosso nome, gerando fé no nosso coração, para que a gente pise no mar revolto, Pai, e estenda, Pai, a nossa mão para segurar nas Tuas mãos. E mesmo que nós nos afundemos, Deus, o Senhor está ali para nos resgatar, para nos levar novamente ao barco, para acalmar a tempestade e dizer: filho, eu amo você, eu cuido de você, eu cuido de você. Aleluia. Aleluia, Deus.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo os seus vizinhos, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na medida de dia e noite. Não será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, e os frutos eles são dados no tempo certo. Não serão assim aqueles que não estão perto do Senhor. Nós estamos, Pai, nutrindo as nossas raízes da água do Teu Espírito. Nós somos, Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Águas plantadas junto a um ribeiro de águas. Uma água viva, Pai, que passa por nós, que nutre as nossas raízes, que nos traz força, nos traz vida, e não deixa, Pai, que nós fiquemos, Senhor, sem frutos, sem flores, sem folhas verdejantes. Faz de nós, Senhor, uma árvore frutífera, frondosa, poderosa, que possa alimentar, Senhor, aqueles que estiverem perto de nós, aqueles que dão, Pai, frutos no tempo certo, aqueles, Pai, que proferem, Pai, a Tua palavra, aqueles que com a autoridade de Deus do Senhor dizem para a enfermidade, saia, e a enfermidade sai, que diz, Pai, para o demônio, saia, e Satanás sai. Coloca, Senhor Jesus, em nossa humanidade, na nossa humanidade caída, Senhor, adâmica, Deus, Pai, a certeza de que Teu Espírito Santo faz por nós, e através de nós, santifica a nossa vida, que nós possamos, Pai, nos santificar, procurarmos mais a Ti, falarmos mais contigo no secreto, para que o Senhor possa nos fortalecer, nos encher do Teu Espírito Santo e nos dar a autoridade nesse mundo caído, Deus. Que sejamos atalaias do Senhor, que sejamos soldados do Senhor, que sejamos, Pai, guerreiros do Senhor, que ponham bem a espada, Pai, que é a palavra do Senhor, que nós possamos colocar a Tua couraça, Pai, nos revestir, Pai, da armadura espiritual que o Senhor tem para nós vencermos e para nós, Pai, desfazermos toda a cilada de Satanás contra a nossa vida e a nossa família. Que em nome de Jesus nós sejamos profetas para essa nação. Que no nome de Jesus não saia da nossa boca a palavra de águas amargas, mas que saia palavras de bênção e não de maldição. Porque da mesma fonte não pode brotar água doce e água amarga. Nós fomos trabalhados pelo Senhor, nós estamos sendo moldados pelo oleiro. Como diz Jeremias 18, o Senhor é o oleiro que cuida da nossa vida, é aquele que faz e pega o barro e faz de novo, conforme a sua vontade. Deus, eu nunca vi o barro decidir, Pai, a forma que ele terá, mas o Senhor foi o nosso Criador. E hoje, Pai, todos aqueles que receberam o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, a Tua palavra diz que fomos chamados filhos de Deus, não mais criaturas, mas filhos de Deus. Hoje nós temos, Pai, uma identidade, uma paternidade, Senhor, que nos absorve, que cuida de nós, que protege a nossa vida, que nos direciona e nos aponta para o caminho da vitória, Pai, não da derrota. Não importa aquilo que você viveu, não importa como você nasceu, importa como o Senhor tem olhado para você hoje e aquilo que Ele tem apontado para você como destino para a sua vida. Vá, faça, não tenha medo, não olhe para recursos, não olhe para aquilo que o homem vê, porque Deus não olha aquilo que nós olhamos, Deus olha o nosso coração. Aleluia. Faz de nós, Pai, como o Senhor fizeste com Davi, o mais improvável dentre os irmãos, cuidando das ovelhas, Senhor, do seu Pai,
as poucas ovelhas do seu pai. O profeta, Pai, tinha dito que era aquele filho de Jessé que seria o rei. Mas Deus falou: você vê a aparência, eu vejo o coração. Não está aqui o futuro rei de Israel. Vá, chame o seu filho. Aleluia! Aleluia! Os profetas podem errar em relação a nós, porque eles são humanos, mas Deus não erra. O Senhor nos encontra aonde nós estamos, não importa se estamos numa caverna, adormecidos, escondidos nele. Ele vai e ele movimenta alguém para poder ir lá e nos tirar, segurando a nossa mão, nos puxar para fora e nos dar a filiação devida. Colocar um anel no nosso dedo, roupas novas, aleluia, sandálias novas. Deus, aleluia, Pai. Oh, Pai, Deus, ativar em nós uma santa indignação. Lembro de Neemias quando soube que as muralhas de Jerusalém tinham sido derrubadas e as portas estavam queimadas. Os irmãos chegam, contam para ele chora, ele lamenta, ele ora, ele jejua e ele se prepara para chegar diante do rei. E ali diante do rei, o rei percebe a tristeza no seu olhar. E o rei sabe que aquele homem que é feliz com Deus, ele não era costume estar daquele jeito, mas ele era um copeiro, talvez um dos menores dentro do reino. Mas aquele homem tinha um coração gigante. Ele tinha uma santa indignação no seu coração. Ele olhava para a terra dos seus pais, assolada, e ele resolveu sair, se levantar, dar um passo de fé, reconstruir as muralhas de Jerusalém, mesmo com toda a oposição de Sanbalat, Tobias, mesmo quando as pessoas olhavam e diziam: não, você não é capaz, você não pode fazer isso. Aquele homem, aquele copeiro, ele fez e reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Aleluia. Não acho que você, por estar desempregado, ou por ganhar um baixo salário, ou por não ter a formação que gostaria de ter, é pequeno para aquilo que Deus quer fazer na sua vida.
Não, o Senhor quer te usar exatamente como você é, com a simplicidade que você tem. Ele quer que você rompa esse nível e suba para um novo nível espiritual, para que você faça coisas grandes, maiores do que aqueles que Ele já fez, como a palavra dele mesmo diz. Se apoie no Senhor. Você não pode ter prata nem ouro, mas aquilo que você tem, dê àqueles que precisam. Existem caídos que precisam ouvir de você, levanta e anda. Existem caídos que precisam ouvir de você, o Senhor te ama. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho real, eu não tenho dólar, eu não tenho nada, mas levanta e anda. Aleluia! O Senhor quer transformar as nossas vidas aqui essa noite. Ele está ministrando a nós, Ele está falando para você, é para você, não é para o irmão do lado. Aquilo que Ele quer fazer, e você não tem ouvido, você não tem aplicado. Está na hora, querido, querida, está na hora de você dar um passo de fé. Faça aquilo que o Senhor te ordenou fazer. Não tenha medo. Olha para frente, olhe para Ele apenas, não olhe para as impossibilidades. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse lugar, todos os dias da minha vida. Mas vale um dia na tua presença do que 15 dias em qualquer outro lugar. Oh Deus. Santidade, Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, nos entregarmos a Ti completamente diante do Teu altar. Nós queremos, Senhor Jesus, amar estar na Tua presença, amar estar na Tua casa, amar estar em comunhão com os irmãos, amar, Senhor, atender, Pai, uma urgência de alguém que esteja precisando de Ti, de um conselho, de uma palavra, ou apenas de estar perto, de uma palavra amiga, Senhor. Ó Deus, o Senhor não permitiu que nós estivéssemos aqui nesse lugar, que nós tivéssemos, Pai, um coração voltado para as pessoas, para nós ficarmos inertes. O Senhor deseja que nós, em nome de Jesus, estejamos 24 horas conectados com Ele, 24 horas ouvindo a Sua voz, sendo treinados para ouvir o Espírito Santo falar. O Senhor deseja que nós possamos dar passos diferentes do que aqueles que nós já demos. O Senhor quer perdoar pecados, o Senhor quer fortalecer vidas, o Senhor quer curar enfermidades, o Senhor quer renovar um coração que está endurecido, o Senhor quer curar, tirar corações de pedra e colocar corações de carne. O Senhor quer operar aqui no nosso meio. O Senhor tem, Pai de verdade, para estar aqui entre nós, para falar conosco. Nós queremos te receber, Pai. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Palavras tão antigas, Deus, proferidas, Pai, sobre as nossas vidas. Traz de volta, Pai, essas palavras, como fogo ardente no nosso coração, para que a gente faça, Pai, o melhor. Não apenas seguirmos a nossa vida.
Nós queremos ser filhos adoradores, Pai. Nós queremos, Pai, te amar em espírito e verdade. Nós queremos sentir a tua presença, Pai, nos direcionando, Senhor, para a liberdade. Oh, aleluia.
Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós pedimos a Ti que a revelação do Teu Espírito Santo paire sobre nós. Nós pedimos a Ti, Pai, para que todo o mover espiritual, Pai, presente nesse lugar, tome as nossas vidas, tome, Pai, os nossos corações, tome a nossa mente, a Tua presença santa, Pai, perfeita, pura, santificada, Pai, aqui neste lugar. Ela, Pai, nos direcione, abra a nossa mente, abra a nossa visão espiritual, Pai, nos dê sonhos, nos dê, Pai, o dom de cura, Pai, de enfermos, Pai, de sinais e maravilhas, Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai, porque no Teu nome os cegos verão, os coxos andarão, no Teu nome, Pai, os mudos falarão, Pai, aleluia. Porque há poder no Teu nome, ó Pai, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado, Pai, porque a Tua presença está aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque todos que saíram de suas casas, Pai, vieram até a Tua casa. Vieram para Te cultuar, para Te servir e para dar, Pai, aquilo que nós temos de melhor para Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor não habita em casas construídas por mãos humanas, como a Tua palavra mesmo diz. Mas aqui, Pai, é um lugar, uma igreja, um lugar que foi instituído pelo Senhor, para nós nos reunirmos como irmãos em Cristo, para nós vermos, Pai, a necessidade um dos outros, para nós sermos apoio um do outro, Pai, aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Rei deste lugar. O Senhor é o Senhor e Deus deste lugar. Santifica as nossas vidas todas as vezes que nós pisarmos nesse altar. Santifica as nossas vidas toda vez, Pai, que nós proferimos a Tua palavra. Santifica a nossa vida, nossos lábios, Pai. Assim como Tu fizeste, Pai, com o profeta Isaías, Senhor, e colocou uma tenaz, uma brasa em seus lábios, Senhor, para purificar os seus lábios. Aleluia. Faça conosco também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, irmãos. Eu queria chamar o Vini. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Sobre as ofertas, dízimos e ofertas, né? Escolhi um versículo ali, a gente está lendo 2 Coríntios 9, 9, 7 e 8. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Amém? Essa semana a gente estava conversando, um grupo dos horários, a gente estava conversando e a gente até foi levantado uma questão ali, a gente vai com centavos na conta e aí fica preocupante assim, a gente conversando. E o pastor deu uma palavra ali para mim que é muito bem, ele falou assim, estamos com as contas pagas, estamos com as contas em dia e o resto deixa no mão de Deus. Realmente a gente possa fazer isso, a gente possa deixar essas nossas coisas nas mãos de Deus, porque somos uma igreja pequena, somos uma igreja com pouca gente, mas por ver quanta coisa a gente já fez. A gente é uma igreja que é voltada para fora, a gente investe em missões, investe em missionários, está sempre ajudando, qualquer coisa a gente está fazendo
para o outro, para o próximo, não para dentro da igreja. E Deus nunca deixou faltar nada, nunca deixou atrasar alguma conta, ou deixar de pagar, sempre honrando, sempre conseguimos honrar nossos compromissos. Então, realmente deixar na mão dele que isso ele faz acontecer. Para mim foi bem significativo isso, né? E quantas vezes a gente está, não vou fazer isso porque eu não sei o que vai ter. Realmente, faz a tua parte, faz a tua obra, e Deus faz a obra dele. Faz a tua parte e Deus faz a obra dele. E queria convidar vocês a estar fazendo as ofertas, se quiser trazer aqui, a gente tem, no centro da cadeira tem um QR Code aqui também. Se quiser fazer Pix, quem quiser fazer um Pix para a gente também no nosso CNPJ 49-481-121 e o contra 512. E esse é um privilégio nosso como membros da oferta. Mas se você sentir o coração, quiser ajudar, a gente aceita de todo o coração. Que Deus possa abençoar, honrar as suas contas, a sua casa, que Deus possa suprir em nome de Jesus. Amém. Na próxima, a gente está desfalcado, né? Senhor Jesus, eu te peço para que das nossas crianças, venha cuidar, Senhor, do coraçãozinho delas, para que possa encher da tua graça, da tua sabedoria, do teu amor, para que, Senhor, elas possam crescer, Senhor, imitando a Ti, que os professores, Senhor, possam dar o seu melhor e possam transmitir tudo a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelas nossas crianças, as pessoas que não puderam vir hoje, que estão viajando, que estão em casa, que estejam protegendo, cuidando da semana delas, cuidando do retorno às aulas, das escolinhas, Pai, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço pela vida das nossas crianças. Amém. Deixa mais a Isabelle. No nosso momento, né, do olhar para fora. E eu queria fazer um convite para você literalmente pode levantar seu lugar fora e olhar lá para fora. E em específico, eu queria te convidar a olhar no céu. Por favor, pode levantar e olhar lá pela janela. Tem uma lua bem bonita lá no céu, dá uma olhada. Uns segundinhos contemplando ela. Olha que lindo. E agora só ouve a minha voz. Quantas vezes você parou para contemplar a beleza da natureza que o Senhor criou? Quantas vezes a gente está tão ocupado com coisas tão passageiras e deixa de contemplar algo tão lindo, tão majestoso, feito pelas mãos do nosso Criador. Olha que lindo. Olha como isso é o símbolo também do amor dele por nós. Uma lua no céu estrelado, em árvores, pássaros, animais, tantas outras coisas. Agora pode vir para o seu lugar. E junto com isso eu queria trazer um alerta. Veja só. Separou uns segundinhos para olhar. Pode acender a luz, por favor? Obrigada. Separou uns segundinhos para olhar a lua. Que lindo, né? E se você soubesse que essa é a última vez que você vai olhar? E se você soubesse que talvez o teu tempo esteja findando? Se a gente soubesse que seria a nossa última semana, ou nossos últimos dias, nossos últimos minutos. Morte é sempre um tabu para todo ser humano, mas para o cristão não deveria ser, porque a gente só está aqui um pedacinho. A gente sempre fala da vida eterna, do investimento numa vida que está por vir, mas por que a gente baixa a cabeça, perde tanta energia com coisas que aqui vão passar?
temos sim que fazer o nosso melhor, mas nós não devemos temer a morte, não devemos ter medo da morte. Como é difícil às vezes passar por situações, e por isso que eu estou abordando um pouquinho desse assunto, porque Deus trouxe ao coração para nós orarmos pelas pessoas que passam pelo luto, que estão enlutadas, que perdem entes queridos. Como é difícil a gente se adaptar, a gente viver nesse mundo aqui sem alguém que a gente ama. Mas a esperança é maior. A esperança do Senhor é maior. Algumas pessoas aqui já passaram por isso muito de perto, outras ainda vão passar. A gente não sabe qual é o momento, mas uma coisa é certa, nós devemos sempre colocar o nosso coração no Senhor, esperando, sabendo que Ele sempre vai fazer o melhor. E quando falamos de luto, lembrar que o Senhor nos consola, que esse não é o fim, é só uma pausa para algo melhor. E que no nosso dia a dia a gente dê esse testemunho de luz, de não temer nada, porque nem a morte é capaz de deter o poder do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero pedir, Senhor, por esse tema, que o Senhor esteja nos lembrando, nos alertando sobre esses pensamentos, Deus, em contemplar as tuas belezas, porque não sabemos até quando estaremos aqui, mas testemunhar do teu amor em cada ação, saber que o nosso investimento não é aqui em cima do eterno, consolar, Senhor, os nossos amados, pessoas que passam por perdas, por luto, preparar nosso coração, nossos meios, nossas vidas, Senhor, a passar por isso, não sozinhos, mas com o teu Espírito Santo ao nosso lado, Deus. Não queremos temer nada, porque sabemos que Deus está conosco. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Fala o coração, esteja, Deus, aprofundando temas e coisas da nossa vida tão humana, Senhor, para que a gente, de fato, olhe para fora. Em nome de Jesus. Amém. Mas, queridos, hoje a gente está parecendo mais um grupo familiar, né? Não deixamos de ser, né? Mesmo quando tem mais gente. O Senhor me deu uma palavra e eu queria compartilhar ela com você. Porque a ceia está aí. Aniversário da Bibi. O meu iPad tinha ficado lá no acampamento. E aí, graças a Deus, acharam meu iPad e trouxeram essa estação sem bateria. Trouxeram? Ficou sem bateria, né? E aí a gente tem que usar aqui uma velocidade. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Como é que Deus faz uma transformação na vida de um homem quando ele quer fazer algo, né? Para impactar a história, para impactar a sua família, para impactar a sua cidade, impactar nações. A gente tem aqui um exemplo de um homem, e a gente vai falar bastante, porque eu vou alguns versículos, para que você entenda um pouquinho da trajetória desse homem, e como Jesus precisou aparecer para ele, né? Literalmente aparecer para que fosse contido algo de uma religiosidade que era latente no coração dele. Você sabia que Paulo, para proteger a religião, para proteger o judaísmo, ele matava os cristãos. Ele achava que Jesus era um impostor. Então, uma forma de proteção, ele tinha autorização do Sinédrio para matar, para perseguir, para levar para o julgamento, e esse povo era julgado, era morto, era apedrejado, era crucificado, era tudo. Tudo porque, na visão dele, o que eles estavam fazendo estava errado. O Messias ainda não tinha vindo. Então eles não tinham que falar que Jesus era Messias, que Jesus não era Messias para ele.
porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. A Bibi, um dia desses, falou para mim: pai, ela estuda no colégio católico, então tem todo, né? Eles são bem isentos, assim, eles falam mais de Deus e de Jesus e tal, eles evitam falar dos santos e tal. Mas um dia a Bibi chegou para mim e falou assim: pai, lá na minha escola, as pessoas acreditam em Jesus que morreu. E ele está preso lá na cruz, e ele está lá sangrando, um negócio na cabeça, um olhar triste. Mas a gente não acredita nisso, né, pai? Ele não está mais lá. Ela só tem 7 anos. E ela conseguiu entender algo que muita gente ainda não conseguiu entender nessa terra. Que o Jesus, que é representado ali numa cruz, morto, crucificado, sangrando, ele não está mais lá. Ele morreu lá. A gente teve um evento da AMAS e eu fui muito ministrado ali com tudo. Com as pessoas, com quem subiu para pregar. E aí, um inglês, o Patrick, né? O Patrick, isso. Ele sobe e ele fala assim: eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, todos os homens da Bíblia, eles são 100% pecadores. A Bíblia não passa pano no pecado de ninguém, mas Jesus é 100% santo. Ele é 100% santo. Mas todos os outros homens, 100% pecadores. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Falar um pouquinho sobre Paulo para vocês. Paulo, nome romano de Saulo, ele nasceu em Tarso. E olha o que diz em Atos 16:37. Eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. E nós somos cristãos, cidadãos romanos. Paulo, ele era romano, mas ele era um judeu, ele era um fariseu. E aí ele foi pregar, e na hora que ele está pregando ali, a pessoa prende ele, e açoitam ele, e batem nele, e prendem ele, e ele fala: calma aí, cidadão romano, não, você não pode fazer isso. E o pessoal levou um susto, deu um jeito deles se livrarem. Paulo diz: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, assim, ele estava ali como cidadão romano, um homem convertido ali, para poder pregar naquele lugar, e eles olharam para ele como um cristão, né? Não romano. Bateram ele, açoitaram ele: opa, você não pode fazer isso comigo. Olha só. E quando estava tratando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar o homem romano sem antes ele ser condenado? Então, eu estou passando para você alguns versículos da Bíblia para mostrar para você que Paulo, ele era um cidadão romano, ele era um homem que teve um encontro com Jesus, e um homem que foi açoitado por se parecer com um cristão, né? Tem tanta gente que não parece cristão, né? E aí ele foi açoitado por parecer um cristão, por fazer a coisa certa. Olha o que diz: embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita, circuncidado da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. O versículo diz aqui: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porém, também eu, que sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Romanos 11:1. Paulo está deixando muito claro para todo mundo aqui que ele é judeu, que ele é israelita, que ele é romano, e existia a lei romana, ninguém podia fazer, ninguém poderia julgar e condenar o romano sem que antes ele fosse apresentado a César.
E Deus tinha um plano tão perfeito para a vida de Paulo, que toda a vida dele, tudo que ele fez, levou ele diante de César. Ele sabia que o ponto final da carreira dele ia ser quando ele estivesse diante de César e ele fosse condenado à morte. E quando ele fala, né, que ele completou a carreira, né, que ele guardou e tal. E existem versículos na Bíblia que falam que é melhor você terminar bem do que você começar bem. Como é que está a nossa vida hoje, sendo servo de Cristo, dizendo que a gente bate no peito, a gente diz que nós somos cristãos, nós somos da Lighthouse, nós somos da Batista, nós somos da Mevan, nós somos da Jocum. Como que está a nossa vida hoje diante de Deus? Será que aquela chama que ardeu lá atrás, que fez com que a gente permanecesse na presença do Senhor, ela ainda continua ardendo da mesma forma? Ou essa chama está se diminuindo? Ou a gente começou a se tornar cristãos tão racionais, que a gente sabe que Deus é Deus, mas a gente também, né, fica muito preocupado com o dia de amanhã. Quando Deus fala, não se preocupe com o dia de amanhã, né? Cada mal no seu dia. Cada mal no seu dia. Eu conversando com a Clarinha hoje, mais cedo, na hora que a gente estava fazendo devocional, café da manhã. E eu falando para ela, como filha, nós que somos cristãos, evangélicos, que a gente está acostumado a estar no meio de um povo que fala de amor, fala de esperança, fala de carinho, fala de compaixão, que ajuda os outros, que mete a mão no bolso e tira recursos próprios para poder investir no reino, investir em pessoas. Nós estamos acostumados com uma comunidade que é uma comunidade de paz, onde as pessoas, a gente tem realmente algumas intrigas, fofocas, problemas um com o outro, então isso é normal porque nós somos humanos. Mas eu falei para ela, o grupo que existe lá fora, de gente que não tem Deus como a referência da sua vida, que não tem os valores que você tem, que eu tenho, é muito diferente. É o homem que olha para a esposa do outro amigo e a deseja. É a esposa que olha para o esposo da amiga, né? É o falso amigo que está ali, né? E está por trás metendo pau e tentando te derrubar, porque você é uma sombra para ele de alguma forma. Então as demandas lá fora são muito humanas, são muito latentes. Aqui dentro a gente tenta colocar, né, aos pés da cruz tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que não é bom. Essa é a grande verdade. A nossa natureza adâmica, de Adão, é uma natureza pecaminosa. É uma natureza que a gente se decorda para a gente faz algo errado. Dá cordinha para nós, a gente pisa na lama, se lambuza na lama. Então a gente tem que todo instante estar cuidando disso. A todo instante a gente tem que estar olhando para a cruz. A todo instante a gente tem que estar olhando para o nosso modelo. O nosso modelo não é o Adão caído, o nosso modelo é o segundo Adão, Jesus, que veio morrer por nós e transformar a nossa vida. Paulo, esse cara, ele fez muita coisa. O primeiro mártir cristão foi Estevão, um jovem, adolescente, que foi levado para ser julgado porque estava falando de Cristo, de Jesus, da salvação e de amor. Um jovem que antes de ser apedrejado, ele fala para todos que estavam lá, os líderes, senhores alheios, conhecidos da palavra, homens que tinham a palavra de Deus decorada, desde a sua infância. Olha que coisa linda, mas que não viviam a palavra. Ter a Bíblia como um livro para ler e para tentar encontrar erros, que é o que muita gente, teólogo, até teólogo formado, tenta fazer alguma coisa.
Você entender que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é fonte de vida para a minha vida, para a sua vida. Ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente, porque é a palavra de Deus e ela não muda, ela é imutável. Aquilo que o Senhor falou lá atrás, quando não tinha tecnologia, quando não tinha telefone celular, quando não tinha carro a combustão, quando não tinha luz elétrica, quando não tinha usina, quando não tinha indústrias, é a mesma coisa hoje. E servia do mesmo jeito lá, naquela época. Que palavra maravilhosa! Quais são as literaturas que seguem séculos e gerações e elas servem para nós ainda hoje? Mas não é só uma leitura histórica, a gente está falando de palavra de Deus. A gente está falando que nós precisamos tomar posse das promessas que o Senhor tem feito para nós. A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vi uma charge de um desses que eu achei muito legal, que era um homem no deserto. E aí tinha uma placa escrito água, por um lado, água, 500 quilômetros. E a outra plaquinha para o lado, 1 quilômetro, H2O. Aí ele fica olhando a placa e fala, eu vou precisar de cá. Eu vou andar 500 quilômetros, porque lá tem água. H2O não significa isso. Então vai que eu ando 1 quilômetro para lá e é alguma coisa ruim, né? Então eu vou para cá. O povo perece por falta de conhecimento. Se você está fraco, a palavra de Deus diz que o fraco diga que é forte. Se você está desanimado, se anime no Senhor. Que a sua animação, ela não venha no dia 15, ou no dia 30, ou no dia 10, quando entra o salário, e você olha e fala, glória a Deus, hoje eu estou feliz, aqui porque hoje tem dinheiro, eu vou poder fazer o que eu quero. Não! A sua animação tem que ser diária. Você tem que sair feliz, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para Cristo, você tem que saber que quem controla a sua vida, quem é dono dessa igreja, e de você é o Senhor. Quando alguém ali colocou ali no grupo um vídeo e falou, da tesouraria, e falou, é situação crítica. Estamos zerados. Eu falei, sabe com o que, irmão? A casa não é nossa. Essa casa não tem bagunça nela, é Jesus que administra. Ele não gasta mais do que deveria igual nós. Não, ele que administra, ele que manda o recurso. Quando eram 3 famílias aqui, e nós pagávamos um aluguel que era quase o dobro do que a gente paga hoje. Hoje a gente paga menos, irmãos. Olha o milagre. É quase o dobro. 3 famílias. Chegava no dia do aluguel, as pessoas ficavam preocupadas. Meu Deus, é agora. O que vai fazer? Tem que pagar. Se não pagar, já paga muito. Confie em Deus. A casa é dele. Nós estamos num ambiente espiritual, gente. Isso aqui não é uma empresa. Igreja não é empresa, não é administrada com números ali, não, 2 mais 2 para Deus é 10, não é 2, né? Não é 4. A palavra dele diz que maior é quem serve, é o servo. Todo mundo aí fora está dizendo, seja o CEO, seja o gerente, você não quer um cargo de liderança, você merece, você é isso, você é aquilo. A palavra de Deus fala, maior que serve. Você pode ter um cargo de liderança, você pode ser o senhor, mas com o coração de serve, aí você vai muito longe. Meu gerente de beleza sentou comigo e foi fazer o one-to-one ali, no momento 1 a 1, e ele falou, você não quer ser gestor? Não quero. Mas sério? Não. Já tive meu tempo de querer isso. E Deus falou, não, e hoje eu estou em paz com isso. Eu não preciso disso para estar feliz. Eu não preciso disso para estar realizado. Simone está passando dificuldades no emprego dela, na profissão que ela foi lançada, e ela deu um testemunho lá na AMA, você falou, eu sou realizado profissionalmente.
Mas você pergunta se mês passado não trouxe salário para ela. Como ela recebia antes? Não. E no mês anterior? Não. Mas o coração dela é de realização. Ela sabe que foi Deus que colocou ela ali. E se Deus colocou ela ali, coisas grandes e ocultas que a gente não conhece, que a gente não sabe, elas serão reveladas na hora certa. Eu creio. Eu creio. Então, se a gente está falando de um homem que perseguia cristão, a gente está falando de um homem que não foi apóstolo de Jesus. Ele não foi um dos 12 de Jesus. Ele era um homem que nasceu romano, judeu, descendente de Benjamim, de uma linhagem, né? Era um cara que era romano. Romano, antigamente, ou você nascia romano, ou você comprava o título, ou você fazia algo muito importante para os romanos. Eles te davam o título. E alguma coisa o pai de Paulo fez para que ele nascesse romano. E o romano ele tem alguns privilégios. Por exemplo, o romano ele não pode ser crucificado. O romano ele tem que ter o julgamento justo, conforme as leis romanas. E se for para a pena capital, que é a morte, tem que ser levado para César. César vai definir se ele morre ou não. O romano não era chicoteado. O romano ele tinha os privilégios. E Paulo, de repente, ele vai ali, ele estava falando de Estevão, né? O Estevão foi condenado. Você vai morrer, Estevão. Olha, Estevão, vamos imaginar que Estevão é como Lucas, jovem, está ali, todo mundo com a pedra na mão, e aí algumas pessoas vão e tiram as capas, a roupa do Lucas, porque era para ser cruel, era para ver as marcas, era para ver as feridas, era para ver o sangue jorrar. Eles estavam cumprindo a lei. Não era o diabo, não, irmão. Está cumprindo a lei. Porque eles achavam que era uma blasfêmia, então vamos matar o pobrezinho de Estevão. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a capa e as roupas de Estevão, elas foram jogadas aos pés de Saulo, Paulo de Tarso. Olha só, gente, foi jogado aos pés dele. Aquele homem recebeu, existe um versículo aqui, eu não estou lendo para vocês, mas o versículo que diz que ele diante do Sinédrio tinha autorização e tinha voto para definir se alguém ia morrer ou não morrer. E aí diz que quando Estevão foi apedrejado, ele deu um voto de que ele morresse. E ele viu aquele jovem morrer. E antes dele morrer, sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele fala assim: Deus, não impute o pecado sobre eles, sobre o que eles estão fazendo comigo. Alguma semelhança com Jesus ali na cruz. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que eles fazem. Estão me matando, estão tirando a minha vida. O que eu fiz? A pior coisa que tem é você ser julgado injustamente. A pior coisa que tem é alguém se levantar contra você e falar horrores de você e você saber que você não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada, e está todo mundo olhando para você cara feia. Está todo mundo olhando para você, desejando que você saia de perto. A única coisa que você pode falar: Senhor, que o Senhor seja a minha justiça, que o Senhor cuide de mim, que o Senhor cuide da minha família. Alguns anos atrás, tinha acabado de chegar em Curitiba e a Clarinha tinha 6 meses de idade. E foi um passo muito difícil, porque eu saio de Brasília com a minha vida muito organizada lá, conhecia todo mundo, era quase um político lá. E aí, de repente, veio para Curitiba, não conhecia ninguém. E falaram: não, tem um rapaz aí que é de fora também, vai receber vocês. E ele recebeu. Recebeu, e eu abri a boca e dizia: vocês são a nossa família aqui. Dia dos pais, dia das mães, Natal, sempre chamava a gente. Eu estava aqui em Curitiba, vem para cá, vem para casa e tal. De repente, depois de um certo tempo, uns meses, poucos meses depois,
Deus me dá um discernimento em Florianópolis. Eu vejo que ele e o outro colega, meu gerente e o outro colega, estavam meio estranhos. Eu falei, tem coisa aqui. Pode começar a dizer, é comigo, me fala o que está acontecendo. Um olhou para o outro, você contou para ele e tal, tem que contar. Não, porque o fulano, lá em Curitiba, fala isso de você. Sério? A minha família de Curitiba falou isso. A pessoa que recebia a minha casa falou isso de mim. Vamos aqui, abri o computador, mostrei, e o outro também falou isso. De lá, amigos. Eu falei, fala, abri o computador aqui, ó. A prova, fala que é a prova, fala que é a prova, fala que é a prova. O que mais você tem que falar de mim? Eu achei, o que você fez foi para que eu fosse desligado da empresa, para que eu fosse demitido da empresa por maldade. E aí o outro, aqui de Curitiba, eu voltei para Curitiba e o gerente falou, não, quero reunir com vocês. E aí ele ligou umas 50 vezes no caminho. Você vai ver, eu falei, eu quero ver, fale tudo. Você tem um ar para falar de mim. Agora eu sei que coisa sua. Vamos ver quem é que vai para a rua hoje. E esse cara ficou desesperado, falou, não faz isso, não faz isso. Minha filha tomou um medicamento da empresa, que caríssimo, eu não posso perder isso. Eu falei, não, vamos lá. Você não era dentro da minha casa? Você não era o meu amigo? E aí quando eu cheguei lá, eu tive pena. E o gerente ali, eu quero. Só fica com o coração dolorido. Virei para ele veio, irmão, né? Eu falei, nunca mais você pode entrar na minha casa. Nunca mais eu vou entrar na sua casa. Não é esse tipo de amigo que eu tenho. Eu vou mudar de coisa, não é sério. Eu tenho uma filha de 6 meses. Eu vim para cá, eu conheci um. Se eu perco o emprego, eu vou para o Brasil. Onde foi formar o emprego? A vida da gente não é fácil, mas está nas suas mãos a decisão de torná-la mais crente. Né? As pessoas vão te dar uma bofetada e a Bíblia fala que oferece outra face. Jesus fala que oferece outra face. Eu ofereci outra face e eu não falei nada. Eu falei, Deus vai ser justiça. Depois de um mês, eles vão chorar e ela fala, por que nós estamos passando isso? Deus falou que era para a gente vir para cá, e por que a gente está passando por essa perseguição? Porque essas duas pessoas, um alto cargo dentro da empresa, e eu lá embaixo, estão querendo tirar você. Eu falei, não, fica tranquilo. Fala com o pastor, no final do culto, conta a história para ele, ele falou assim, o Espírito Santo me falou até agora de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentaram queimar eles, mas eles se foram queimados. Espera. Eu esperei. Um mês, exato, eu estava no Blumenau, gente me liga e fala, onde você está? Ele era de Porto Alegre. Eu falei, estou no Blumenau, vem para cá para a mulher que doeu, até tal, chegue até tal hora. Só com você. Aí eu li a Simone, eles conseguiram. Eles vão demitir. Pela voz dele, vão demitir. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou ser demitido. Parei no carro de cana, tomei carro de cana, comprei pastel. Aí parei em outro lugar, comprei um negócio lá para casa, falei, não vou voltar mais aqui, eu sou demitido, eu vou comprar. Aí eu fui, cheguei aí, ligando toda hora carro, cheguei, quando eu chego lá, entro na sala, os dois estão. O que vocês estão fazendo aqui? Eu não sei. O que vocês estão fazendo aqui? A gente não sabe. Aí esse cara bate a mesa assim e fala, vocês dois ali para a sala. Vocês vão ter que me explicar por que vocês fizeram isso comigo. Cadê a honestidade? Cadê o companheirismo? Cadê o coleguismo? Cadê? Vocês foram mal, cara. Eita, me deu uma vontade de rir na hora assim. E aí tinha um vidro e ele levou para outra mesa do outro lado.
E ele batia na mesa, e ele falava, apontava, botava a mão na cabeça, apontava. Deus é o seu juiz. Você não precisa fazer nada. Né? A gente não precisa fazer nada. Eu sou forte, eu estava no jiu-jitsu, eu vou pegar o cara ali, não mata leão nele, ele aprender, você não precisa fazer nada disso. O leão vai fazer por nós. Então, assim, para completar, de repente esse homem que era letrado, que a Bíblia diz que ele foi ensinado aqui, ó, aos pés de Gamaliel. Olha que coisa grande. Aos pés de Gamaliel, de um homem que é instruído na palavra de Deus. Então, Paulo tinha boas intenções. E eu quero trazer isso para nós, porque nós estamos dentro da igreja, nós temos boas intenções, nós somos cristãos. Mas pode ser que algum de nós não tenhamos encontrado Jesus no meio do caminho. Sabe? Pode ser que para alguns de nós apontar uma outra igreja que age de uma forma diferente seja o canal, seja a coisa certa de se fazer. Pode ser, né? Que a gente seja aquele cristão que não tem misericórdia de quem erra. Que quando a pessoa erra, você pisa nela e fala e usa a Bíblia ainda para atacá-la mais ainda, para que ela se sinta menor ainda, desprezível, pobre, cega, nu, pecadora. Pode ser que a gente seja o paladino da justiça, né? Aquele que quer ser o santo dos santos, né? O homem e a mulher mais santos dessa terra, para apontar o erro dos outros e não olhando para os seus erros. Pode ser que a gente seja assim. Aconteceu recentemente uma situação que acometeu o Brasil inteiro, e eu vi assim, uma nuvem de críticas e reclamações sobre aquele esposo da cantora gospel que infelizmente abusou de uma criança de 5 anos, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pegaram um trecho, uma fala do pastor Mizerninho, um trecho, porque eu ouvi a fala toda, eu e a senhora. Esse homem é tão humilde que ele veio na rede social pedir perdão. Eu falei, se você ouve tudo, você não tem que pedir perdão nada. Ele não falou nada errado. A única coisa que ele falou ali, o cara entrevistou ele, e na entrevista ele falou assim, vocês, ele falou, vocês não. Eu sou do Brasil, eu não moro nos Estados Unidos. Agora, o que eu sei é isso, isso, isso e isso. E eu vou te falar uma coisa, está errado do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito, merece punição do mesmo jeito. Se fez isso, se fez aquilo, se fez aquilo outro. Eu sou pai de menina, tenho 8 netos. Você acha que eu vou aprovar uma coisa dessa, cara? E ele está brigando com o repórter, fazer cortes. E aí, do jeito que a gente ouve, a gente fala, meu Deus, sobre isso, né? Que homem é esse? Que falso profeta. Eu vi um deputado do Rio de Janeiro que, meu Deus do céu, acabou com ele, fez uma representação criminal e outras coisas mais. É lobo, é isso, é aquilo, é cachorro, tudo. Sem ouvir. Tudo foi falado do jeito que foi falado. As pessoas, elas nos julgam pela nossa vestimenta, elas nos julgam pelo jeito que a gente fala, elas nos julgam se a gente vai para a igreja ou não. Se você não vai para a igreja, então não é crente, você não tem relacionamento com Deus, e na verdade tem muita gente muito mais crente do que quem está na igreja. Só está faltando um pouquinho mais de conhecimento, de instrução, de amor. Quantas pessoas estão afastadas de Jesus porque uma liderança abusiva reduziu ele a nada, ou ela a nada. E a pessoa fala, eu não quero isso mais. Eu conheço, tenho uma amiga em Brasília, uma amiga, ela era do grupo de jovens da igreja, ela casou com uma
amigo meu, uma menina de Deus, uma menina que vem de raízes hinduístas, budista, na verdade. A família dela é de origem japonesa. De repente, essa menina aceita Jesus, começa a adorar a Deus. E ela estava num processo de transformação. Ela é explosiva às vezes, mas alguém chegou lá e falou coisas horríveis para ela. Hoje ela está servindo no espiritismo. A gente conversou um tempo atrás, e eu falei para ela, falei assim, você sabe que Jesus ama você, e ela falou assim, Jesus do espiritismo não ama, mas o Jesus dos crentes. O Senhor é um só. O Senhor é um só. Então a gente tem que tomar cuidado. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9. Ele queria destruir, ele queria proteger aquilo que ele achava que era para ser protegido. Ele não tinha instrução, ele não tinha alguém para dizer para ele que ele deveria amar e não matar. As pessoas, quando elas se tornam religiosas, elas matam outras pessoas, não fisicamente, mas elas matam o interior dessa pessoa. A pessoa ela tem aversão de igreja, e hoje está crescendo a quantidade de gente que não quer pisar na igreja. Porque a igreja é um lugar onde as pessoas se ferem, onde o ferido é caído e todo mundo deixa para trás. A gente fecha a porta da igreja e deixa ele lá sofrendo até ele morrer. Alguém disse que o único exército onde um soldado ferido fica para trás é a igreja de Cristo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A gente precisa acolher, a gente precisa abençoar, a gente precisa ter misericórdia. Sabe por quê? Porque você também erra, você também peca. A gente também faz coisas todos os dias que desagradam ao Senhor. Todos os dias. Desagradar o Senhor de uma forma ou de outra, não tem muita acepção. Desagradar Ele, e a gente está aqui para agradar o Senhor. Sabe o que Jesus teve que fazer para conter Paulo? Paulo estava indo para Damasco, e aí ele já tinha o poder em Jerusalém, ele já tinha perseguido os cristãos de Jerusalém, já tinha matado alguns cristãos, mas agora ele queria expandir isso. Ele tinha autoridade para poder ir para outros lugares e para ser o paladino da justiça lá, para defender a palavra do Senhor naquele lugar. E aí ele está indo para Damasco junto com os soldados, e quando ele está ali no caminho de Damasco, alguns dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. Provavelmente está, mas a Bíblia não fala isso. Se uma luz resplandecente brilhou sobre ele, e ele cai cego. Ele olha ali e ele fica cego depois dessa luz. Olha que coisa linda, olha para você. Olha só. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nesse momento, esse homem ele se encontra com Jesus. Ele perseguiu os cristãos por causa de Jesus. Ele tinha ódio de cristão por causa de Jesus, porque para ele Jesus não era o Messias. Mas agora ele tem um momento sobrenatural onde ele está cheio de ódio e ele está indo para matar a comunidade cristã de Damasco. Ele estava com cartas autorizando a perseguir e matar aquele povo. E aí, no meio do caminho, Jesus tem que aparecer
aparecer para ele. O Senhor sabe quem é, sabia exatamente do poder daquele homem. O Senhor sabia que ele tinha autoridade para fazer isso, para matar os seus filhos. E aí, nesse caso, o Senhor aparece. Ele fala: eu tenho que aparecer para Paulo. Eu tenho que mostrar para ele quem eu sou. Eu tenho que apagar a visão dele. Sabe, porque a visão dele está para algo que está errado. E a nossa visão, a visão dele tem que estar olhando para mim. Ele tem que olhar para o Messias. Eu sou o Messias. Ele ainda não consegue ver isso. E esse homem cai, fica cego. E é levado e ajudado. E vai para Damasco, chega lá. Depois de um tempo ele volta a ver. E a Bíblia fala que a primeira pregação de Paulo foi em Damasco. Ele fala sobre o Senhor. Ele fala sobre salvação. Ele fala sobre Jesus. Irmão, é possível estar na igreja do Senhor e não conhecer Jesus. É possível caminhar todos os domingos juntos, a gente comer junto, a gente fazer coisas de comunhão juntos, a gente falar um com o outro, ter um a um, a gente tomar café, a gente se compadecer das suas necessidades e vocês das nossas. E a gente não tem Jesus. Esse homem cresceu na lei. Ele não era um menino, ele era um homem. E ele cresceu, ele nasceu na lei. Ele é israelita, descendente de Benjamim. A vida toda dele, ele ouviu sobre a palavra, ele ia em sinagoga, ele ouvia os sacerdotes, ele ouvia, ele aprendia sobre as palavras de Deus. Mas não aplicava. A palavra que eu quero deixar para você hoje aqui é que é possível a gente estar aqui nesse lugar, a gente ter todo um envolvimento eclesiástico e a gente não conhecer Jesus de verdade. Sabe o que é possível? Quando a gente não conhece Jesus, a gente é muito mais propenso a criticar outras pessoas. Quando a gente não tem um encontro real com Jesus, a gente é muito mais propenso a olhar as falhas dos outros e não olhar as minhas falhas, as nossas falhas. Quando a gente não tem um encontro direto com Jesus, de cair, de diminuir o nosso eu, de entender que Ele não somos nós, a gente tem na ponta da língua todas as respostas, né? O culto não foi bom, lá não tinha unção, lá não sei o quê. Eu vou para outra igreja é melhor, outra igreja tem louvor, legal, tem isso. Quando a gente tem que entender que nós somos a igreja, é você e Deus. Isso aqui, gente, é tão pequeno o tempo que a gente passa junto aqui. Mas o importante é quando eu saio pela porta, é amanhã, quando eu for trabalhar, é a forma que eu anuncio Jesus através da minha vida, é o jeito de honestidade que eu trato com as pessoas, é como eu me relaciono com mulheres lá fora, né, no meu ciclo de trabalho, com respeito, com respeito, entendendo os meus limites, dando limite também para pessoas, sabe? Mostrando para as pessoas que você tem prazer em fazer a obra de Deus. Eu tenho prazer em ser da Jocum, em ser um funcionário da Jocum. Sabe o que eu vou fazer lá na Índia? Eu vou amar aquelas pessoas. Eu tenho certeza de uma coisa, eu vou depois me desconectar, vou voltar para o Brasil e talvez nunca mais eu veja aquelas pessoas. Mas elas vão ter um pedaço de mim lá. E eu vou trazer um pedaço delas para mim também. Sabe? A gente tem que entender que o homem mais perverso da Bíblia converteu, se tornou um homem amado, que amava, um homem que escreveu 13 cartas, um homem que tinha o prazer em estar com os outros, um homem que passou a abraçar as pessoas. A Bíblia diz que quando Paulo chega e vai com Barnabé, se eu não me engano, para Antioquia, os crentes daquele lugar ficavam com medo
Porque sabiam da fama de Paulo. Paulo matava todo mundo. O que esse cara está fazendo aqui? E Barnabé falou: opa, calma aí. Eu vou assinar embaixo. Eu vi a transformação desse homem lá em Jerusalém. Não se preocupe. Esse homem está restaurado, ele está transformado. O Espírito Santo transformou esse homem. Irmãos, gaste sua vida, gaste seu tempo com o Senhor. Não tem nada melhor e mais gostoso do mundo na terra do que estar perto de Deus. Não tem nada melhor no mundo do que você estar do lado de uma pessoa, estar casado com alguém e vocês vencerem as lutas juntos. As minhas lutas são diferentes das lutas da Simone, mas ela já entendeu as minhas lutas e ela consegue me ajudar, me projetar, me encorajar a continuar olhando para frente. O amor que eu sinto da Simone nem sempre foi esse que eu sinto hoje. Porque no começo era tudo paixão, era tudo carne, era tudo fogo. Parece que o amor estava meio obscuro. Mas com o relacionamento, com o tempo, a gente vai crescendo. A gente vai vendo a importância da pessoa que está do nosso lado e de como ela pode nos ajudar a melhorar, não piorar. Né? E aí, a coisa mais gostosa desse mundo vai ser a gente lá velhinho com os netos indo na nossa casa, vendo o pai e a mãe, o vô e a avó juntos. A Simone está em Brasília, comemorando 50 anos de casados e meus sonhos. Duas pessoas simples. Duas pessoas muito simples. Não foram ricas, não tiveram dinheiro, lutaram a vida toda para ter algo. Mas quando a gente entrava naquela casa, a gente sentia tanto amor, tanto carinho, tanta cumplicidade, tanta proteção ali, que meu Deus, nunca tive isso na vida. E aí quando ela falou: quero ir para o Brasil, eu falei: vá, celebre esse tempo. Olha para sua mãe, olha para o seu pai e fala: mãe e pai, obrigado pelo exemplo. Nem todos nós tivemos exemplos assim. Nem todos nós. Mas Deus, Ele quer mudar a nossa história, amém? Ele quer mudar os nossos planos. Às vezes o nosso plano interno é de ir para um outro caminho e Ele está falando: não. Eu vou te sustentar, eu vou te enraizar, eu vou te fazer uma árvore frondosa que dê frutos e que vento não te derrube. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 3 coisas que Paulo fez para a gente encerrar. Ele respondeu o chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança de vida do apóstolo Paulo foi percebido imediatamente. Ele responde à voz de Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Atos 9:6. Essa pergunta marcou o começo do novo relacionamento, da vida dele, uma nova vida em Cristo. Segunda coisa, de perseguidor, ele passa a ser pregador do Evangelho. Uma mudança radical que atingiu a vida de Paulo. Ela fica evidente na mensagem que ele começa a pregar na própria cidade de Damasco, como eu falei. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar que ele pretendia prender e matar os seguidores de Cristo. Atos 9:1. E a última coisa, a mudança de vida total. Todos nós estamos num processo. Amém? Eu ouvi alguém falando que, olha, o dia que eu aceitei, eu ouvi, acho que semana passada, olha, lá em Santo Livramento, meu irmão falou para mim: olha, eu bebi muito e ficava embriagado e estava na igreja. Mas o dia que a minha esposa chegou para mim e falou assim: poxa, você acabou de aceitar Jesus, para de beber, nunca mais eu bebi. Foi uma mudança instantânea. Eu falei: glória a Deus, Deus faz isso. Deus faz isso. Mas existem pessoas que o processo é até a morte de Cristo, ou de a gente for embora. Amém? Então, assim, Deus vai trabalhando a nossa vida, Ele vai mudando algumas coisas em nós.
Mas o importante é que com Paulo ele ensinava a fazer aquilo, para que a gente tivesse um dos maiores exemplos cristãos do mundo, dos maiores pregadores que morreu decapitado, como um romano condenado, cortar a cabeça. Ele sabia disso, sabia que ele viveria isso. Amém? Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus, Atos 9:20. Amém? O que tem evidenciado a sua vida com Deus? Você é um religioso, você é alguém que realmente procura crescer a cada dia no Senhor? Quem que é? Como as pessoas veem você? E como você se vê? Não importa a idade. Para finalizar, eu vi, até acho que compartilhei, o criador da Coca-Cola começou a vida dele com mais de 50 anos. E aí, nessa postagem, tinha pelo menos 6, 7 nomes muito grandes de empresas enormes que a gente conhece hoje, que começou já bem tarde. Então nunca é tarde para a gente sonhar, nunca é tarde para a gente colocar um projeto diante de Deus, nunca é tarde. A nossa vida não acabou, amém? Só acaba quando acaba. Enquanto não acabar, é Jesus, é ouvir o Senhor e é seguir aquilo que Ele tem dado para nós. Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês, na nossa vida. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da intencionalidade do nosso coração, Ele sabe do nosso amor pelo próximo, Ele sabe do nosso lugar com o órfão e com o viúvo. Ele sabe disso. A Simone lá em casa, um dia Deus chegou para mim, chorando, e ela falou assim: amor, nós precisamos dar assistência para ele. A gente tem que estar mais próximo dela. A gente precisa saber que está precisa. A Bíblia fala que o Senhor Sagrado tem todos os órfãos das vidas. Existem órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. E existem viúvas também de pais vivos. Que a gente não seja assim também. E que a gente tenha uma atenção para aquilo que o Senhor pede para a gente dar. Vamos ser igreja. Amém? Show está cheio de fora. Coach está cheio de fora. Vai levar você. Eu vou colocar você nas alturas. Mas que a gente precisa ler na palavra de Deus. A gente precisa sair incomodado. Ter uma santa indignação e sair e fazer diferença lá fora. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pelo seu cuidado. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. E hoje, Senhor, num clima tão familiar, tão aconchegante, a gente trouxe a Tua palavra e foram ditas muitas coisas. Mas o que, Pai, do Espírito Santo pede para que Teus filhos se atentem para fazerem um autoexame, um exame de consciência e coração de como está a nossa vida. Se a nossa vida está baseada na religião, ou se a nossa vida está baseada na vida de Deus, na Tua vida, Senhor, em nós. O Senhor abençoe a Radical, o Senhor abençoe todos que estão viajando, traz de volta, protegidos, guardados, livros de todo mal. Que essa semana seja uma semana decisória para muitos de nós aqui, uma semana de respostas, de envio de ofertas, uma semana de recebimento daquilo que vocês estão precisando para realizar aquilo que o Senhor chamou. Não se preocupe, se o Senhor chamou, onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se Ele apontou e se Ele falou é para lá, é Ele que vai te dar
o recurso financeiro necessário para que você esteja naquele lugar. Seja diferença em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus e que a comunhão dos santos e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz, na graça do Senhor. Uma semana muito abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém.